Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. E olha, começa a greve dos rodoviários e depois da manhã, com enormes filas nos terminais, como será a volta para casa? Passageiros reclamam da falta de coletivos dentro dos bairros. O TN traz todas as informações sobre o movimento e fala ainda sobre um crime no interior do estado. O ex-vereador de Vitória, Antônio José Denadai, foi assassinado no sítio dele, em Santa Leopoldina, na noite de Natal. E o executor também foi morto minutos depois. Depois do feriado, é hora de tentar fechar o ano com a carteira assinada. Selecionamos vagas de emprego que podem te ajudar nessa busca. É lindo, mas perigoso. Fim de ano aumentam os casos de acidentes com fogos de artifício. O David faz o alerta. Ele perdeu os dedos depois de produzir um rojão caseiro. Quando o Hemocentro mais precisa de sangue, as captações diárias reduzem em 60%. Solidariedade não pode ter data. O TN chama a atenção para a importância das doações. Adolescente finge que está afogando e a brincadeira com os amigos termina em tragédia. Ele morreu ao ficar mais de 6 minutos submerso. A mesma praia, duas realidades. De um lado, quiosques modernos, limpos. Depois da Avenida Adalberto Simão Nader, quiosques abandonados, sujos. Quem frequenta o calçadão de Camburi cobra igualdade na orla. E no quadro de beleza, Luísa Dyer ensina o passo a passo de uma make poderosa para as amigas do TN arrasarem nas festas de fim de ano. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. Olá pessoal, já estamos de volta, 26 de dezembro de 2017. Muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá todos os dias aqui na TV Tribuna, no SBT. E Ingrid e amigos, o Capixaba amanheceu com greve de ônibus na Grande Vitória. Olha só, o Síndico Rodoviários garante que mais da metade da frota está circulando nos horários de pico. Mas nas ruas parece bem menos, tá? São muitas e muitas reclamações mesmo. Pela manhã, terminais ficaram cheios. Foi preciso ter paciência. Houve demora e lentidão. Motoristas andam devagar numa espécie de operação tartaruga. Afirmam que não precisam cumprir horário. E aí é sofrimento para quem depende do transporte público. Mais uma vez, a população da Grande Vitória foi surpreendida. Os ônibus estavam circulando pela manhã, mas só 70%. E esses outros 30% fizeram uma falta. Filas enormes no terminal de Itacibá falavam por si próprias. Teve gente que só de olhar desistiu. Estou preocupada em voltar, não sei se eu vou. Se tá assim agora, que dirá para voltar. Talvez eu acho que vou a pé. Esperar esse ônibus aí vai demorar muito, né? Chega atrasar no serviço. Esse jovem conta que no terminal de Campo Grande, de onde veio, a situação não era diferente. Parado, todo mundo no ponto, esperando e nada. Mesma coisa, tá muito cheio. E se nos terminais estava difícil, quem tentou sair de alguns bairros de ônibus logo cedo passou perrengue. Eu vim de moto com meu irmão. Que ele veio pegar a esposa dele, né? Aí eu vim de moto. Dentro do bairro, os ônibus tá difícil? Tá difícil, não tá tendo ônibus direito. A greve dos rodoviários foi impedida pela Justiça na semana passada por causa das festividades de Natal, uma das datas mais importantes do ano para o comércio. Mas de lá para cá nada mudou, não há acordo entre trabalhadores e patrões. Os rodoviários querem aumento salarial de no mínimo 7% e outros benefícios, como o reajuste do ticket de refeição e a gratuidade do plano de saúde. Os ônibus estão nas ruas, mas o Estado é de greve sim. Por telefone, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, confirmou que a partir de hoje só roda a quantidade exata de coletivos que garanta a legalidade da greve. Ou seja, se em horário de pico a situação já está complicada, quem se arriscar em sair de casa durante o dia vai precisar de muito mais paciência. A previsão do Sindi Rodoviários é a seguinte: de 6 às 9 da manhã e de 5 da tarde às 8 da noite, 70% das frotas estará nas ruas. Nos demais horários, só a metade da frota circulando. Isso até que se chegue a um acordo. É difícil porque fica a dúvida se a gente vai conseguir voltar para casa mais tarde, não é? Então fica essa dúvida aí pra gente, né? Exatamente, que todos querem saber como será a volta para casa, né? Acontece mesmo. Olha, o Sindi Rodoviários afirma que vai manter 70% da frota nos horários de maior movimento.
Mas o GV Bus disse que, apesar da determinação da Justiça, o acordo não está sendo cumprido. No início da manhã, em todas as garagens do sistema Transcol, representantes do sindicato tentaram barrar a saída da frota. Agora, a Seturb lamentou a posição intransigente da categoria e afirma que a programação estipulada não está sendo cumprida. Ressaltou ainda que as empresas não têm condições de arcar com qualquer reajuste acima do índice da inflação e não vê necessidade de greve, já que o processo de decisão do reajuste já está nas mãos do TRT e vai julgar o dissídio coletivo também. Era uma noite para celebrar o Natal em família, mas acabou em tragédia. O ex-vereador de Vitória, Antônio José Denadai, foi assassinado no sítio dele em Santa Leopoldina. O suspeito do crime é o caseiro da vítima. Ele teria cobrado do patrão uma dívida. Olha, minutos depois, o executor também foi morto. A repórter Tainá Lopes está em Santa Leopoldina e foi até o sítio de Antônio Denadai. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tainá. Estamos aqui em Santa Leopoldina. Falamos mais precisamente em frente à Delegacia Civil, a Delegacia da Polícia Civil aqui de Santa Leopoldina. Fica mais ou menos cerca de 10 quilômetros do local onde o crime aconteceu, na região de Colina Verde, aqui em Santa Leopoldina. Nesse local, nós fomos até lá, nós percebemos que umas casas ficam um pouco distantes uma das outras. Parece mais um lugar que as pessoas buscam relaxar, passar o final de semana. E é exatamente isso que um amigo da família contou que o Antônio José Denadai fazia. Ele tinha esse sítio para passar o final de semana com a família, relaxar, e não poderia imaginar que o lugar de paz, onde ele buscava tranquilidade, poderia se tornar o cenário da morte dele. Já sobre o Alessandro dos Santos Rodrigues, ele estava há mais de 5 anos trabalhando como caseiro nesse sítio, também de acordo com um amigo da família. Hoje cedo, a repórter Carol Fernandes esteve no Departamento Médico Legal em Vitória e conversou com familiares do Antônio José Denadai e buscou entender um pouco como que aconteceu esse crime, a dinâmica desse crime. Ela conta pra gente na reportagem como que aconteceu o passo a passo desse crime, que resultou em 2 mortes e um terceiro envolvido que ainda se encontra foragido. E ainda traz pra gente outras informações sobre a família Denadai, que já viveu tantas outras tragédias. Acompanhe a matéria. Os corpos de Antônio José Denadai e Alessandro dos Santos Rodrigues foram encaminhados ao DML de Vitória. No caso do ex-vereador, o reconhecimento foi feito pela esposa, que recebeu o apoio de familiares e amigos. Falei com a ex-deputada Aparecida hoje cedo no telefone, está chorando sem parar e diz que a mãe ainda não sabe, que não sabe como vai dar notícia para ela. Está em estado de choque ainda, né? É difícil assimilar isso, porque o Denadai era uma pessoa muito tranquila mesmo, era incapaz de ofender uma pessoa, não entrava em discussão com ninguém. Alessandro era caseiro do ex-vereador. Os dois teriam discutido por causa de uma dívida e Alessandro acabou matando o patrão a golpes de faca. A família nega a existência dessa dívida, mas confirma que a relação entre os dois estava balançada. Esse amigo da família conta que Antônio Denadai foi ameaçado de morte pelo funcionário há pouco tempo. Ele era um cara assim muito ignorante, esse caseiro, e o Denadai é aquele cara muito sincero, muito rígido, né? E o Denadai pedia para ele fazer umas coisas, então tinha hora que ele fazia, tinha hora que ele não fazia, e o Denadai reclamava um pouco com ele sobre essa situação. E uns 3 meses atrás ele ameaçou o Denadai de morte, porque o Denadai pediu para ele fazer os negócios, ele ficou fazendo hora, disse que não ia fazer, o Denadai discutiu com ele e ele já tinha ameaçado o Denadai. Após a morte de Antônio Denadai, o caseiro foi retirado das proximidades do corpo e a polícia foi acionada. Mas não demorou muito para que Alessandro, já do lado de fora da residência, fosse assassinado também. O caseiro foi morto a tiros por um vizinho do ex-vereador. Antônio José Denadai, de 60 anos, foi vereador de Vitória por 2 mandatos. Ele é irmão da ex-deputada estadual Aparecida Denadai e também do advogado Marcelo Denadai, assassinado em 2002 na Praia da Costa, em Vila Velha. Investigações apontaram que o crime foi encomendado pelo empresário Sebastião Pagotto, que queria licitações supostamente fraudulentas na prefeitura da capital. Olhar ele ali é a mesma coisa que viu o Marcelo naquela época, né? Foi vereador durante 2 mandatos e agora, esse ano, ele ia vir também como vereador, né? Aí terminou acontecendo essa tragédia toda. É difícil assimilar isso, porque o Denadai era uma pessoa muito tranquila mesmo, era incapaz de ofender uma pessoa, não entrava em discussão com ninguém.
Olha, o velório do ex-vereador acontece agora à tarde na Câmara Municipal de Vitória. O suspeito de matar o assassino de Denadai continua foragido. Lembrando que a Tainá Lopes continua na cidade de Santa Leopoldina e ela pode voltar a qualquer momento aqui no Tribunal Notícias ou nos nossos telejornais. Isso aí. Olha, o ano novo está batendo na porta e muita gente prepara os fogos de artifício para dar as boas-vindas a 2018. Mas é preciso muito cuidado, viu? Olha, a polícia já apreendeu 3 toneladas do produto que eram comercializadas de forma errada. O David perdeu 4 dedos quando manuseava um produto irregular e você vê agora. No próximo mês, completam 18 anos que o David perdeu os 4 dedos da mão esquerda. Ele montava bombas caseiras para levar ao Maracanã, no Rio de Janeiro, num dia de jogo do Vasco. Infelizmente deu errado e acabei me acidentando e explodindo minha mão, né? A experiência de David pode servir de alerta para este momento em que muitas pessoas usam fogos de artifício para comemorar o ano novo. Como afirma este delegado, é preciso seguir as normas de segurança. Comprar esses materiais só de lojas que estejam devidamente registradas e autorizadas a comercializar isso e respeitar as normas de utilização que também são contidas na embalagem dos produtos, aquela restrição a menores de idade, manusear alguns desses fogos de artifício, tem uma separação daqueles que são para criança e para adultos manusearem, porque a gente sabe, todo mundo conhece, tem casos aí para citar de acidentes graves, né, com esse tipo de material. Aqui no Espírito Santo, durante essa época do ano, durante o Réveillon, é onde mais se vende fogos de artifício durante todo o ano. E por isso é necessário redobrar a atenção. E o Zélio faz questão de abrir os olhos dos clientes em relação a isso, Zélio. Como é que é? Como é que funciona? Primeiramente a gente procura saber o que o cliente quer. Você vai fazer numa praia, você vai fazer num sítio ou numa casa, para a gente montar um show para ele com segurança. E o passo também é ler as caixas. Tem todas as instruções, como soltar, como montar, igual aqui, ó, o foguete vem, ó. Você não segurar ele na mão. E tem as peças montadas que você só chega no local e aciona um pavio. Em dezembro, a Polícia Civil intensificou a fiscalização em casas que comercializam esse tipo de produto. 3 toneladas foram apreendidas até agora. A maioria na Vila Rubim, em Vitória. Essa operação teve início agora no final do ano e continua até o período final das festas, em decorrência que é o período onde é o maior número de comercialização desse tipo de produto. A primeira apreensão foi em Vitória, foram 2 pontos na Vila Rubim. Ali a gente apreendeu cerca de 2 toneladas de fogos de artifício e a segunda apreensão foi no município de Cariacica, onde foi apreendido cerca de 1 tonelada de fogos de artifício também. O Zélio estava com um probleminha no alvará de funcionamento do estabelecimento dele e teve parte dos produtos apreendida. Com a situação resolvida, o empresário que atua há mais de 20 anos nesse segmento vê com bons olhos a ação da polícia. A fiscalização foi válida, assim, o delegado agiu de forma correta. Vamos acertar para passar segurança para a população. Vão trabalhar corretamente. 100% foi a fiscalização. Para quem tem o hábito de soltar fogos na virada, vale a pena se ligar no que o David tem para dizer. Às vezes você pensa que nunca vai acontecer com você, né? Mas acontece. Então quem gosta de soltar foguete ou mexer com bomba, tenham muito cuidado porque é muito perigoso. Dá para curtir de outras formas, deixa o pessoal soltar os fogos dele distante, fica só olhando ali que tá tudo certo. Olha só, um alerta de quem já viveu o problema na pele vale muito para todos nós, tá? Então, não transforme um momento de alegria em tragédia, por favor. Se for usar fogos de artifício, tenha o máximo de cuidado e siga corretamente as regras de segurança. Tá ali na caixinha sempre. A gente continua torcendo para que você conquiste um emprego antes da virada. É 2018 com carteira assinada. Há vagas para analista de RH, auxiliar financeiro, atendente de crédito, gerente comercial, motorista, eletricista de manutenção e técnico de laboratório. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Uma brincadeira que terminou em tragédia na segunda-feira de Natal, ontem. O adolescente Dionis de Paula Rodrigues,
17 anos, brincava de afogamento com amigos. Olha aí a cachoeira aí. Cachoeira Caboclo, zona rural ali de Guaçuí. Acabou ficando de 6 a 7 minutos submerso e aí morreu afogado. Jones chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu. A cachoeira fica na região do Caparaó. Agora, um apelo super importante. Nessa época do ano, muitos doadores de sangue desaparecem. A captação diária chega a diminuir cerca de 60% no Hemocentro de Vitória. E é um período em que as estradas estão mais cheias e, infelizmente, acontecem muitos acidentes, tá? O tipo sanguíneo, o O negativo, é o mais utilizado porque é o doador universal. O estoque de bolsas de sangue praticamente vazio. Na sala de doação, várias cadeiras desocupadas. As cenas se repetem todos os anos, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A queda de doações nos hemocentros do estado acontece justamente quando mais se precisa de doação de sangue. Aqui no Hemóis em Vitória, a quantidade de doadores de sangue nesta época do ano chega a cair mais de 50%. De 80 doações diárias, são recebidas apenas 35, sendo que para manter o estoque ideal de sangue são necessárias 100 doações por dia. O diretor do Hemóis explica que em épocas de festa, muitos acidentes acontecem. Como consequência, a necessidade de ter sangue para a utilização imediata aumenta. Principalmente o tipo O negativo, que é doador universal. No período de dezembro, geralmente, os hemocentros caem em muitos níveis de doadores. Mas esse ano está se surpreendendo que está tendo mais ainda queda. Nós tivemos uma redução de torno de 50% a 60% de captação de doadores por dia. E isso compromete os estoques nossos. Esse é um período de férias onde, infelizmente, acontecem muitos acidentes e em traumas de emergência e urgência. Você às vezes não tem ver o tipo sanguíneo da pessoa. Então você usa muito o O negativo nesses traumas de urgência e emergência. E esse é um tipo de sangue assim, que a gente, nesse momento, faz mais apelo ainda que quem tem esse tipo de sangue, que vem ao Hemocentro. Há 27 anos, Manuel tira sempre um tempo para doar sangue voluntariamente. Somente o sangue dele pode salvar até 4 vidas. Um procedimento rápido e indolor. Saber da necessidade, saber que nem todos estão conscientizados dessa necessidade, né? Então, assim, é voluntário, é por gostar mesmo, né? Por ser útil. Para ser doador, basta. Acima de 16 anos até os 69 anos, desde que já tenha doado até 60, acima de 50 quilos, que não tenha gerado bebido na noite anterior, que não tenha tido nenhuma doença infecto-contagiosa, nenhuma DST, se não tenha feito cirurgia recentemente, tatuagens. É só entrar no site da CELSA, você consegue ver tudo isso lá. O voluntário apresenta os documentos pessoais, preenche uma ficha e passa por 2 triagens. A primeira, para verificar peso, pressão e hemoglobina. E a segunda, uma entrevista para checar informações sobre o doador. Depois, basta sentar, relaxar e sair com a sensação de dever cumprido. E se todo mundo pudesse fazer, o mundo seria uma maravilha. Vale muito a pena, com certeza. Com certeza. Ainda mais nessa época de carnaval que vai ter aí, né? Vai ter muitos acidentes, muitas pessoas vão precisar de sangue. Poxa, que legal, seu Benício. O senhor é realmente exemplo de solidariedade. E para seguir os passos do seu Benício, basta procurar uma unidade do Hemóis em Vitória, fica em Maruípe e funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. Agora, o Hemóis também tem unidade de coleta na Serra, Linhares, Colatina e também São Mateus, tá? Ainda há unidade móvel que sexta-feira, dia 29, vai estar no Shopping Mochuara, em Campo Grande, das 10 da manhã às 3 da tarde. Mais informações no site, anotem aí, tá aqui embaixo também, saude.es.gov.br. Simples. Olha, a orla é uma só, mas há uma divisão. Moradores reclamam que o calçadão do lado de Jardim Camburi, em Vitória, está abandonado, enquanto a área em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia
é bem cuidada. Brincadeira, né? Há diferença também nos quiosques, tá? Os que ficam em frente a Jardim Camburi estão abandonados e servem de abrigo para moradores de rua e também usuários de porcaria, de drogas. Olha só. De um lado da praia de Camburi, quiosques novos e padronizados. Do outro, quiosques velhos e abandonados. A fronteira, digamos, é a Avenida Adalberto Simão Nader. E os moradores de Jardim Camburi, do lado dos quiosques precários, reclamam. É uma pena, né, que podia ser tudo igual, né? É uma pena mesmo. Parece assim, a civilização lá é mais limpo, mais cuidado, né? Aqui está um pouco abandonado mesmo, muita sujeira. Na frente de Jardim Camburi, os quiosques abrem e recebem clientes, mas a situação da estrutura deixa a desejar. Até a Avenida Adalberto Simão Nader nós temos um padrão de orla, com piso lisinho, com quiosque funcionando, com banheiros modernos. Passou da Adalberto Simão Nader na região de Jardim Camburi, você começa a ver um certo preconceito. Nós temos quiosques fechados, moradores de rua ocupando o local, gerando uma insegurança. Então, assim, a comunidade de Jardim Camburi sente uma diferenciação. Aqueles que utilizam a orla para lazer dizem que gostariam de ver os quiosques todos padronizados, bem como o calçadão. Acho que falta investimento lá de cá, né? Porque a gente pratica, eu venho correr aqui, eu vejo que não tem nem água de coco. Lá a gente tem muito mais opção, os intervalos são mais curtos, aqui a gente tem que andar bastante para tomar uma água de coco depois que você corre, né? A senhora acha que se padronizasse do mesmo jeito que os quiosques estão de lá para o lado de cá? Ideal, até porque eu acho que espalharia, né? O pessoal teria uma opção muito maior do que ficar restrito a só metade da praia. Inclusive, em relação ao próprio calçadão também, para praticar esportes, eu acho que o de lá às vezes é melhor que o de cá. O pedido é feito para a prefeitura na expectativa de que no próximo verão os moradores possam aproveitar os quiosques sem precisar ir até o outro lado da orla. Bom, a Prefeitura de Vitória disse que está terminando o processo de concessão dos quiosques entre a Ponte de Camburi e também a Avenida Adalberto Simão Nader. Em seguida, terá início um outro edital para concessão dos quiosques da Avenida Adalberto Simão Nader até Jardim Camburi, Curva da Jurema. Reforça ainda que existe acompanhamento dos moradores de rua no projeto Escola da Vida. Mais uma confraternização de Natal acaba em tragédia em Vila Velha. O produtor rural foi baleado na porta de casa em Rio Marinho. Houve pânico e correria. A família está inconformada porque diz que o jovem não tinha envolvimento com drogas e nem passagem pela polícia. A marca da violência ficou na entrada da casa da vítima. Um dos tiros que atingiu um produtor rural de 22 anos acabou atravessando o portão da residência onde o jovem morava com a família. Era tarde de confraternização de Natal. O trabalhador estava na calçada com um amigo quando um carro com 2 ocupantes passou por essa rua em Rio Marinho, Vila Velha. O condutor do veículo teria atirado várias vezes contra a vítima. Ela foi atingida por pelo menos 2 tiros. Quando os tiros começaram, houve pânico e correria. Os moradores tentavam se esconder em casas de vizinhos. A vítima, mesmo baleada, ainda conseguiu correr cerca de 70 metros e só parou aqui, neste ponto. Ela foi socorrida por uma ambulância particular. O transporte era de um vizinho. Ele foi acordado pelos familiares do produtor rural que imploraram para socorrer o jovem. Ao chegar na porta de um hospital em Vila Velha, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Familiares não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o trabalhador não tinha inimigos e nem passagem pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. O último espelho meu do ano tá começando e não poderia ser diferente, né, gente? Hoje eu vou ensinar uma maquiagem para você passar a virada do ano. E sim, tem muito brilho e você vai arrasar. Então vamos começar que tá muito legal. Eu vou começar marcando o meu côncavo usando um tom de lilás. Agora que eu já deixei meu olhar com mais profundidade, eu vou aplicar uma sombra mais clara na pálpebra móvel. Agora sim a gente vai entrar com todo o charme da maquiagem, que é um glitter maravilhoso e furta-cor. Para garantir que o glitter fique no lugar,
Eu vou aplicar um pouquinho de primer, aí dou uma umedecida no pincel, pego o glitter e aí sim aplico por cima dessa primeira sombra. Para finalizar, nós vamos usar delineador e cílios postiços. Aqui na parte de baixo, eu só vou dar uma limpadinha com o meu pincel. E tá pronta a parte dos olhos. Para finalizar, vou aplicar um pouquinho de iluminador. O batom é da cor de sua preferência. E mais um pouquinho de brilho nos lábios. Bom, então é isso. Essa foi a minha proposta de maquiagem para o ano novo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E no ano que vem, nós nos encontramos com mais dicas. Eu aguardo vocês, hein? Feliz Ano Novo! Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 26 de dezembro. Estado tem 200 desmanches ilegais de carros e motocicletas. Aqui na foto principal, roteiro para aproveitar as festas da virada. Blitz em Guarapari todos os dias a partir de hoje. Motoristas têm de manter mais de 1.000 ônibus nas ruas. Jovem reage à abordagem policial e é morto a tiros durante festa de Natal. E ainda manchete no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, sertanejos contra a adulação e a mentira. 10 ideias para aproveitar o celular antigo. E cupom para concorrer a R$ 500 em compras. Já vamos para os nossos comerciais, mas antes você vê imagens ao vivo da Reta da Penha em Vitória. Por enquanto, trânsito tranquilo, ó, tá tranquilão mesmo, e alguns ônibus passando nesta terça-feira, greve dos rodoviários. Mas eu Na verdade, só estou vendo um ônibus ali, ó, tem um ônibus outro lá. Será que eles vão manter os 60% da frota? O sinal está fechado, tem dois ônibus ali, né? Vamos ver se vai passar mais algum ônibus aí. Como é que vai ser a volta para casa dos nossos telespectadores, hein? Ó, tem mais um ônibus lá, dois ali, ó. Pois é, o Síndico Rodoviários afirma que vai manter 70% da frota nos horários de maior movimento. Então, realmente, a gente espera que a volta para casa esteja garantida para quem depende do transporte público. Porque não dá para fazer greve e o trabalhador Greve é um pagar direito, por isso, né? Que eles têm de fazer. Agora vamos ver se eles vão manter mesmo 70% ou 60%. A determinação da Justiça, 60%, né? 70% em horário de pico. Tomara. A seguir, vamos te contar onde tem novas vagas de emprego. Nós voltamos bem rapidinho, porque hoje é terça-feira. Pós-Natal, todo mundo comeu para chuchu, né? Verdade. Agora, que horas agora, hein? Agora é 12h27. Até já, pessoal. Estamos de volta com vagas de emprego para vendedor, designer gráfico, consultor de vendas, auxiliar operacional, assistente de logística, enfermeiro e advogado. Cadastro no site centerrh.com.br. Olha, queridos amigos, muito obrigado pela audiência de todos os dias aqui na TV Tribuna, de ontem também. Ontem quem fez foi a Marcela Otoé, né? Sim, mas eu estava aí nos bastidores. Estava aqui nos bastidores, trabalhamos bastante. Segunda-feira que vem, quem vai estar aqui no Ano Novo vai ser eu. Com o maior prazer e muita alegria também. Eu vou chegar, tá? Fiquem tranquilos. Vem aí Mariana Rodrigues com o seu programaço, né? Isso aí. Onda geral. Perde não. E à noite, Jorge Bitt te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. Um grande beijo e até amanhã, meio-dia. Tchau, queridos amigos. Até amanhã.